Bom, então na aula de hoje, a gente vai ver a prova do Teorema de Nash, e essa aula foi baseada nas notas de aula do professor Thomas, lá da Bond University, tá? Então, as notas de aula estão bem escritas, dá para acompanhar bem por lá, mas de qualquer forma eu vou passar todo o conteúdo, que está lá. Então vamos só relembrar, algumas propriedades que a gente pode falar sobre conjuntos, tá? Em particular, subconjuntos, do Rn. Então a gente diz que um subconjunto X do Rn é convexo se quaisquer dois pontos que eu pegar x e y, desse conjunto X e algum lambda 0, 1, escalar, né, entre 0 e 1, a gente tem que lambda x mais 1 menos lambda y também pertence a x. Tá? Isso daqui a gente chama de uma combinação convexa dos pontos x e y. Tá? Então, a combinação convexa de dois pontos é você escolher algum lambda entre 0 e 1 e aí pegar a fração lambda do x e a fração 1 menos lambda do y. Tá? Então, se a gente tiver que todo ponto, que é a combinação convexa de quaisquer dois pontos x e y que estão em x, também estiver em x, a gente diz que esse conjunto todo é convexo. Tá? Uma forma de visualizar isso é que se você pegar dois pontos quaisquer do seu conjunto e traçar um segmento, né, o segmento que liga esses dois pontos, todos os pontos desse segmento têm que estar no conjunto. Essa é uma forma mais visual de entender isso. Bom, e a gente diz que um conjunto X é limitado, tá? Se existir uma constante R real, um escalar, né? Tal que para todo ponto x desse conjunto X, a norma desse ponto X é menor ou igual a R. Tá? Essa notação das duas barrinhas significa alguma norma. Tá? Por exemplo, a norma de x você pode pensar como a soma dos xis, só que o valor absoluto do xis. Mas podia ser norma euclidiana, tá? Podia ser qualquer outra norma. E um conjunto X é dito fechado se para qualquer sequência de pontos que está contida em X, tal que existe um limite dessa sequência de pontos, e esse limite é X, esse xzinho, né, esse x está no conjunto x. E a gente diz que um conjunto x é compacto se ele é tanto fechado quanto limitado. Tá? Então a gente tem esses quatro conceitos. O convexo é essa ideia de que se eu traçar um segmento entre qualquer dois pontos, todos os pontos do segmento também estão. O limitado te dá a ideia de que num, esse conjunto, de alguma forma, ele está limitado. Ele não é... as normas, os pontos não podem ir para infinito. Tá? Toda norma de algum ponto de x é finita. Tá? Então, por exemplo, se você pensar, sei lá, o hipercubo 0,1, né? Então 0,1 elevado a n, a gente sabe que todos esses pontos têm norma no máximo 1, tá? Então a gente chama isso de um conjunto limitado. É diferente, por exemplo, você pegar todo o plano do R2, que vai ser um conjunto ilimitado. E fechado basicamente significa que os pontos da borda do conjunto também fazem parte do conjunto. Tá? E compacto é só uma forma de dizer que ele é fechado e limitado. Outra coisa que a gente vai precisar para a prova do Teorema de Nash é a ideia de função contínua, né, que é um conceito que vem lá, em geral a gente já vê lá em cálculo 1. Tá? Então, se eu tenho uma função f de x no Rm, tá? Onde x é um subconjunto do Rn, a gente diz que ela é contínua no ponto x se todo epsilon que eu pegar maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que todo ponto y que está no conjunto x e que a distância na norma que você escolher de x para y é menor do que delta, implica que
a distância entre f de x e f de y, né, na imagem, é menor do que esse epsilon, tá? Então, basicamente o que você está querendo dizer é o seguinte, para todo epsilon menor que zero que você falar, né, então, tão próximo quanto você queira que f de x menos f de y seja, tá? Todo ponto muito próximo de x vai satisfazer essa restrição. Tá? Então, basicamente, você pega o x, se você pegar uma bola de raio delta a partir de x, todo ponto que está nessa bola, a diferença de fx para fy não vai ser muito grande. Então, essa que dá a ideia de continuidade. Você não tem grandes saltos na função. Você não pode ter dois pontos que são muito próximos e a função f varia muito. E aí, se a função f é contínua em todo ponto x, então a gente diz que ela é contínua. E se a gente tiver uma função agora de um conjunto x nele mesmo, a gente diz que um ponto, um elemento de x, um xzinho, ele é um ponto fixo se o f de x for igual a x. Tá? Então, você quer dizer que no ponto x, a imagem é igual ao próprio x. E aí, bom, com todas essas definições, a gente pode falar do teorema do ponto fixo de Brouwer, tá? Que o Brouwer provou em 1912, que é o seguinte: qualquer função contínua f que você pegar de um conjunto x nele mesmo, sendo que esse x é um subconjunto do Rn, e esse x também é um conjunto não vazio, convexo e compacto, né? Então, limitado, e fechado, você tem algum ponto x, no x, xzinho no xão, tal que o f de x é igual a x, ou seja, existe algum ponto fixo para essa função. O que é um resultado bem impressionante, né? Você está falando, olha, qualquer conjunto x você pegar, desde que seja convexo e compacto, e desde que a sua função seja contínua, você tem pelo menos um ponto fixo. E o exemplo clássico para aplicação do teorema de Brouwer é quando você tem alguma função contínua no intervalo 0,1 para o intervalo 0,1. Tá? Então, eu vou deixar no material da aula um link de um vídeo onde a gente vê a prova do teorema do Brouwer para esse caso em particular e dá para entender meio que visualmente a prova e também dá para depois ver a prova formalmente. Tá? Bom, então agora a gente já viu o teorema de Brouwer, né, e as definições que a gente precisava, tanto em relação ao conjunto x, né, que é convexo e compacto, quanto de uma função contínua f. Tá? Então agora a gente quer provar o teorema de Nash. Então lembrando o teorema que o Nash provou em 51 é que todo jogo finito, ou seja, tem um número finito de jogadores e estratégia, admite um equilíbrio misto. Tá? E aí, bom, a prova vai ser razoavelmente longa, mas deixa eu contar qual que é a estratégia. A estratégia a gente vai criar uma função f de x em x, tal que essa f é contínua. Esse x é um subconjunto do Rn, certo? Não vazio, convexo e compacto. Tá? E se existir um ponto fixo para f, então existe um equilíbrio misto nesse jogo considerado. Tá? Ou seja, a gente está reduzindo, basicamente, a ideia de encontrar um equilíbrio para resolver o problema do ponto fixo de Brouwer. Tá? E a gente sabe que se f é contínua, x é não vazio, convexo e compacto, então a gente tem um ponto fixo, tá? E aí vai bastar a gente provar que esse ponto fixo é de fato um equilíbrio. Então esse equilíbrio vai ter que existir porque o ponto fixo existe. Então a gente vai considerar um jogo genérico. Ele tem um conjunto N de de N jogadores. E cada jogador I tem um conjunto SI de MI estratégias puras.
tá? Então, para simplificar, eu estou dizendo que as estratégias que o jogador I tem são a estratégia 1, 2, 3, até a estratégia MI. Tá? E aí, uma estratégia mista, sigma I, para um jogador I, ela vai ser um vetor que diz com que probabilidade você joga cada uma das estratégias puras. Tá? Então, é um vetor que pertence ao 0, 1 elevado a MI. Tá? Então, os valores são entre 0, 1, 1 e você tem MI posições. Tá? E eu estou denotando aqui com sigma I1, sigma I2 até sigma IMI, quanto qual é a probabilidade do jogador I jogar a estratégia 1, a estratégia 2, etc. Tá, então o que a gente precisa? Que todo sigma IJ seja maior ou igual a zero, porque a gente está falando de uma distribuição de probabilidade. E a gente precisa que a soma desses sigmas IJ seja igual a 1. Tá? Então, sigma IJ, a probabilidade do jogador I escolher a estratégia pura, J, nessa estratégia mista sigma I. Tá? Como eu estou pensando nessa estratégia mista com um vetor do 0, 1 elevado a MI, e eu estou indexando dessa forma, sigma I1, sigma I2, etc., a gente pode olhar um perfil de estratégia mista, né, agora para o jogo inteiro, como um vetor do Rm, onde o M é a soma desses MIs. Tá? Então, um perfil de estratégia mista vai ser basicamente um sigma dessa forma. Sigma 1, 1, ou seja, a probabilidade do jogador 1 jogar a estratégia 1. Sigma 1, 2, a probabilidade do jogador 1 jogar a estratégia 2. Até sigma 1, M1, probabilidade do jogador 1 jogar a estratégia M1. E aí depois a gente tem as estratégias, a distribuição de probabilidade do jogador 2. Então, sigma 2, 1, sigma 2, 3, até sigma 2, M2, e assim por diante. Então, basicamente, a concatenação desses vetores de estratégias mistas vai me dar qual que é o perfil. Porque eu sei qual a distribuição de probabilidade de cada um dos jogadores. Tá? E aí o meu conjunto X da prova lá, que eu vou querer provar as propriedades para ele, sobre ser compacto, não vazio e convexo, vai ser esse conjunto X de perfis aqui, dessa forma que eu estou definindo. Tá? Então, tem que mostrar que esse conjunto X ele é convexo e compacto. É claro que esse conjunto não é vazio, tá? Só seria vazio se não houvesse estratégias. Tendo estratégia para os jogadores, tem distribuições de probabilidades em relação a essas estratégias. Então, primeiro vamos ver que x é convexo. Então, pega dois pontos de x e y, tá? E a gente precisa mostrar que para todo lambda, qualquer ponto z que eu escreva da forma, né, lambda x mais 1 menos lambda y, também pertence a x. Né? Então, aquela ideia do segmento entre x e y. Qualquer ponto do segmento entre x e y pertence também a x. Ou seja, o que eu tenho que mostrar é que z também é um perfil de estratégias mistas. Tá? Então, vamos olhar para um jogador I, tá? E olha os índices correspondentes à estratégia mista de I no perfil, tá? Então, os índices, digamos, começa lá, né, a estratégia mista do jogador I começa em algum lugar daquele vetorzão, do Rm. Então, começa, digamos, na posição J, e vai J, J mais 1 até J mais MI, certo? A gente tem que o ZK aqui vai ser maior ou igual a zero para todo K pertencente a esse cara. Por quê? Porque a gente sabe que o XK é maior ou igual a zero, porque era uma probabilidade, e o YK também era maior ou igual a zero, porque era uma probabilidade. Como eu estou pegando um lambda entre 0 e 1, a gente vai ter que tudo isso daqui também é maior ou igual a zero. E todos esses todos esses ZRs somados para esses índices somam 1. O que eu quero dizer esse Z, quando eu olho para o jogador I, também é uma distribuição de probabilidade nas estratégias puras dele. Por quê? Porque a gente tinha que X era e Y era, certo? E aí, quando a gente pegar
lambda x é como se a gente pegasse, lambda x está multiplicando cada posição do x por lambda, então coloca um lambda aqui na frente do xr, você vai ter que lambda vezes o somatório do xr é igual a lambda. E faz a mesma coisa com menos lambda aqui para o y, certo? E é claro que a soma dos zr's é igual à soma do lambda xr mais a soma dos lambdas yr. Tá? Então aqui era lambda, 1 menos lambda vai dar 1 que a gente precisa. Tá? Então a gente tem que esse z do j até a posição j mais mi é uma estratégia mista para o i. Isso daí vale para todo jogador. Então z é de fato um perfil de estratégia, então ele pertence ao x. Então x é convexo. Mostrar que x é compacto é um pouquinho mais chato, tá? Então olha só, o conjunto de estratégia jogador i é um xi que está contido no RMI, tal que o x está nesse x, C e somente C, xi é maior ou igual a zero em toda posição, e se você somar tudo dá 1. O que eu quero dizer? X pertence a x, C e somente C, x é uma distribuição de probabilidade nas estratégias puras do jogador i. Tá? Agora, quando você faz isso, isso define uma coisa que chama politopo. Tá? Vem lá da álgebra linear, da programação linear, tá? A gente tem um conjunto de restrições lineares aqui. Isso dá um poliedro para a gente. E também é fácil ver que isso daqui é limitado. Tá? Então, quando a gente tem um poliedro limitado, a gente chama de politopo. Então, a gente sabe que o politopo é um conjunto compacto, a gente sabe que ele é limitado e que ele é fechado. Tá? E a gente sabe que o produto cartesiano de conjuntos compactos é também um conjunto compacto. Também não vou provar isso. Tá? Mas, no fim das contas, a gente tem que o nosso x é o produto cartesiano desses x's. Tá? E, então, como cada xi é compacto, o x todo também é compacto. Bom, agora a gente já sabe que esse x, que é o nosso conjunto de perfis de estratégias mistas, tem as propriedades que a gente queria. Ele não é vazio, ele é compacto e ele é convexo. O que agora a gente precisa é daquela função f do teorema de Brouwer que seja contínua, né? E aí a gente vai achar um ponto fixo para essa essa função, e a gente quer que esse ponto fixo seja um equilíbrio. Tá? A gente vai ter que construir uma função um pouco estranha, e a gente vai precisar que ela seja contínua, então eu vou precisar provar algumas coisas antes de mostrar essa função de fato. A primeira coisa para perceber é que a utilidade esperada de um jogador i, que é essa daqui, o i de x, né, é igual ao que? Você faz o somatório para cada uma das escolhas de estratégia de cada um dos jogadores, tá? Então, escolher S1, S2 até Sn dos jogadores, ou seja, qualquer perfil de estratégias puro, ver qual é a utilidade que o jogador I tem para esse perfil de estratégia puro e multiplica pela probabilidade desse perfil de estratégia puro ocorrer, ou seja, a probabilidade do jogador 1 escolher S1, a probabilidade do jogador 2 escolher S2, até a probabilidade do jogador N escolher Sn. Tá? Então isso vai dar esse produtório de J igual a 1 até N, de XJ a SJ. Tá? Então isso daqui é a utilidade, a gente já até tinha visto o que é essa expressão, né? Só eu tinha escrito ela, acho que em aula eu escrevi ela como somatório do SI, depois somatório do S menos I, mas por aqui só está o somatório dos abertos, tá? E agora note algumas coisas. Uma função fzinha, qualquer aí, xj, sj igual a xj, sj, é uma função contínua, porque ela é a função identidade. A gente sabe que a função identidade é uma função contínua, nem é difícil provar isso, tá? Agora, a função gsx, que é uis
vezes produtório, ou seja, essa parte de dentro do somatório, ela também é uma função contínua. Por quê? O I de S é uma função constante, né? Sempre dá, para qualquer x, o I de S é um certo valor. Então, isso aqui é uma função contínua, tá? Essas funções, cada uma delas são contínuas, e tudo isso aqui é um produto, então, de funções contínuas. E produto de funções contínuas é uma função contínua. Então, o I como um todo é também uma função contínua, porque é a soma de funções contínuas. Cada uma dessas é uma função contínua e eu estou fazendo somatório de todas essas funções. Tá? Então, a utilidade esperada do jogador é uma função contínua, tá? No perfil de estratégias mistas X. Bom, então a gente já sabe que a utilidade do jogador, a utilidade esperada do jogador é uma função contínua, tá? E agora a gente vai definir uma função auxiliar, tá? Então, para um jogador I qualquer, em uma estratégia pura J qualquer no SI, a gente vai definir essa função φijx sendo como o máximo entre 0 e esse ui de jx menos i menos o i de x. Bom, o que é o i de jx menos i? É quanto o jogador i ganha quando todos os outros jogadores jogam x menos i e ele joga j. A estratégia pura j. Tá? E o i de x é o que com a utilidade, quanto ele ganha quando ele joga, quando os outros jogam x menos i e ele joga xi. Tá? Então, quando o jogador i quando o jogador i troca da estratégia xi para j, isso daqui é o quanto varia a utilidade dele. Se esse número for positivo, significa que a utilidade dele aumenta. E se esse número for negativo, significa que a utilidade dele diminui quando ele troca para a estratégia j. Né? Se for igual, significa que as duas estratégias, xi e j, dão a mesma utilidade para ele. Tá? Bom, então, pode ser que esse número seja positivo, significa que quando ele troca para a estratégia j, a utilidade dele melhora, ou pode ser negativo, significa que quando ele troca a estratégia j dele, a utilidade diminui, certo? Então, isso aqui está falando, ó, a utilidade aumenta, a utilidade diminui quando você troca de xi para j. Tá? Quando eu coloco esse max 0, esse cara aqui, essa expressão sempre vai dar maior ou igual a 0. Tá? Então, essa função φijx, ela é igual a 0 se, quando o jogador I troca de estratégia xi para j, ele perde ou continua igual a 0 na utilidade, e ela é maior do que 0 quando a utilidade dele cresce ao trocar de estratégia J. Tá? Então ela captura o quanto o jogador ganharia se ele mudasse para a estratégia J, ou 0 se ele fosse perder ao trocar para a estratégia J. Tá? Agora, como a utilidade do jogador é contínua, essa função φjx também é contínua. Tá? Porque a soma, no caso aqui a subtração, né, dessas duas funções contínuas, também é contínua. Tá? E esse máximo aqui não vai impedir a gente de ser contínuo. Né? Então vai ter pontos onde ela é 0, e aí depois ela cresce. Né? Então é uma função do meu x lá no R. Tá? Então, para vários pontos, ela vai me dar 0, e aí depois ela vai me dar maior que x. Desculpa, maior que 0. Tá? Além disso, o x que você me der, o perfil de estratégia mista, ele é um equilíbrio de Nash se e somente se φ de j x for igual a 0 para todo jogador I e toda estratégia J pertencente a SI. Tá? Claro que se tivesse algum jogador I com alguma estratégia J
que φ de IJ x fosse maior que zero, significaria que esse jogador melhora ao trocar para a estratégia pura J. Tá? Mas, basta a gente olhar para as estratégias puras, a gente sabe que sim. A gente sabe que para XI ser uma resposta ótima, o que você não pode ter é uma estratégia pura melhor do que XI. Né? Por causa daquele teorema que a gente viu na aula passada, de que uma estratégia mista é resposta ótima se e somente se todas as estratégias puras no suporte dessa estratégia mista também são respostas ótimas, tá? Então eu não preciso ficar olhando para outras estratégias mistas aqui para saber se XI é resposta ótima, basta olhar para as puras, tá? Então, basicamente, num equilíbrio, todas essas funções, né, eu tenho uma função dessa para cada jogador com cada estratégia, todas elas têm que ser zero. Tá? E essa função é uma função contínua. Agora a gente consegue finalmente definir a nossa função f, que a gente vai aplicar o teorema de Brouwer nela, nesse meu conjunto x. Tá? Note que a minha utilidade me dava um número real, e essas φs também me dão um número real, então elas não são funções de x em x, elas eram funções de x em r. Então agora a gente vai criar uma função de x em x. Então, deixa eu definir, então essa função f, quando você aplicar f em x, você vai obter um ponto y, que também é do x, e esse ponto y, ele é do x, então eu tenho que te dizer cada coordenada i, j dele, qual é o valor, tá? E o valor é essa expressão aqui feia, tá? Então eu tenho x e j mais um φ jx dividido por 1 mais somatório dos φ e kx para toda a estratégia k aqui do jogador i, tá? De k igual a 1 até mi. É uma expressão meio feia, mas a gente vai ver que isso vai ser bom para a gente daqui a pouquinho. Tá? Primeira coisa que eu preciso mostrar é que isso é de fato uma função de x em x, né? Então eu tenho que mostrar que quando eu aplico f num perfil de estratégia mista, eu obtenho um perfil de estratégia mista. Tá? Bom, primeira coisa, para ser um perfil de estratégia mista, a gente precisa que y e j seja maior ou igual a zero para todo jogador i e toda estratégia j. Tá? Bom, isso é verdade? Bom, x e j é um número entre 0 e 1. Esse é um número maior ou igual a zero, dividido por 1 mais somatório de um número maior ou igual a zero. Tá? Então, tudo isso daqui é sempre maior ou igual a zero. E eu preciso mostrar que é, de fato, uma distribuição de probabilidade nas estratégias puras do jogador i. Tá? Então, eu tenho que mostrar aqui o somatório dos y i, desculpa, que devia ser y i, vírgula r é igual a 1. Tá? Não com esse r superescrito aqui. Bom, o que acontece se eu somar todos esses caras aqui? Tá? O denominador é o mesmo para todos esses y e j, né? Porque é 1 mais o somatório dos φ e k para cada estratégia do jogador. Né? O que eu fico com aqui em cima? Somatório dos x e j vai dar 1. E somatórios do φ e jx para cada j vai me dar exatamente esse somatório do φ e kx para todo k. Tá? Então, somatório dos y e j vai dar igual a 1. Então, a gente tem que... Isso é, de fato, uma estratégia mista para o jogador i. Tá? Bom, e essa função, ela é contínua. Por quê? Esse cara é contínuo, esse cara é contínuo, certo? Esse cara é contínuo, esse cara é contínuo, soma de contínuos é contínuo, soma de contínuos é contínuos, e a razão entre duas funções contínuas também é contínua se o denominador nunca for nulo, tá? Só que aqui o denominador nunca é nulo, por quê?
Isso daqui é 1 mais uma coisa maior ou igual a zero. Tá? Então nunca pode ser zero. Tá? Então a nossa função f é contínua. O nosso conjunto X é compacto e convexo e não vazio. A gente pode aplicar Brouwer. Tá? Ou seja, tem algum ponto x estrela que é igual a f de x estrela. Tem um ponto fixo. Tá? Tem um perfil de estratégias mistas que, quando eu aplico a função f, me dá o mesmo perfil de estratégia. Então, basta a gente provar que esse x estrela agora é um equilíbrio, e aí a gente provou que sempre existe o equilíbrio. Tá? E para isso, basta eu provar que φ e j de x estrela é igual a zero. Né? Que o jogador I, ao trocar de estratégia J, não ganha. Tá? Então é isso que a gente vai fazer, provar que φ j x estrela é igual a zero. Para todo I e para todo J. Então pega uma estratégia pura J' do jogador I, tá? Que ele jogue com probabilidade maior que zero, nesse perfil x estrela. E entre essas, certo, tem alguma estratégia que ele joga com probabilidade maior que zero, né? Não pode jogar todas as estratégias com probabilidade zero, não seria uma distribuição de probabilidade. Tá? Entre todas essas J estrelas que ele joga com probabilidade maior que zero, que estão no suporte do perfil de estratégia mista dele, pega a que dê a menor utilidade para ele. Tá? Então fixou que os outros estão jogando X estrela, né, exceto a parte do I, e que ele trocasse para a estratégia pura J'. Tá? O que a gente tem é o quê? A utilidade do jogador I para X estrela é igual a essa expressão aqui. Ó. Você soma para todas as estratégias puras do jogador I, certo? Pega a probabilidade de jogar essa estratégia pura vezes a utilidade que ele ganha quando ele joga essa estratégia pura. Certo? Isso daqui é maior ou igual se eu trocar esse J aqui, que era qualquer J, pelo J'. Por quê? Porque tem as que ele não joga, né? Joga com probabilidade zero. Então essa daqui aparece um somatório, mas não importa, porque vai estar multiplicado por zero. E todas as outras UI, todas as que ele joga com probabilidade maior que zero, o IJX estrela menos I é maior ou igual do que o IJ' X estrela menos I. Tá? Então eu posso escrever esse maior ou igual aqui. E o que é isso daqui? Bom, isso daqui, você tira esse i para fora, porque não depende do j, né? E aí você tem a soma desse x e j estrela, isso daqui dá 1. Então me dá o próprio i de j' x menos i estrela. Tá? Então eu concluí que a utilidade para o jogador i do x estrela é maior ou igual do que a utilidade que ele tem quando ele troca para a estratégia j'. Tá? Ou seja, quando eu olho para a função φ e j' nesse x estrela, ele não tem ganho ao trocar por j', então essa φ é igual a zero. Então isso só para esse j', não estou falando para todos os j's, certo? Então eu achei um j' que dá zero, tá? Os outros j's a gente ainda tem que olhar. Tá? Só que vamos olhar o que acontece no ponto IJ' do nosso ponto fixo. A gente sabe que φ de IJ' de x estrela é igual a zero, e a gente sabe que o x estrela é ponto fixo. Ou seja, aquela expressão que a gente usava para calcular o y, a gente tem que agora é o x que aparece aqui. Então é x e IJ' estrela é igual a x e IJ' estrela mais φ de IJ' x, dividido por esse 1 mais esse somatório. Esse cara é zero. Tá? Então ele some aqui. Então foi onde eu usei essa hipótese, esse fato, né, que eu descobri. E o fato de que x estrela é um ponto fixo, a minha hipótese, eu usei quando eu coloquei que o x que aparece aqui é o mesmo x que aparece aqui. Tá?
Bom, agora divide pelo esse x e j' estrela pelos dois lados. A gente sabe que x e j' estrela é maior que zero, então eu posso dividir, certo? Então eu divido pelos dois lados, eu tenho essa expressão aqui, tá? E aí, a gente conclui que esse somatório aqui tem que ser igual a zero, tá? Porque passa isso aqui multiplicando para lá, a gente tem 1 mais esse somatório é igual a 1. Então esse cara aqui tem que ser zero, né? Ou se você quiser olhar aqui, 1 é igual a 1 dividido por 1 mais alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser zero para poder dar 1, tá? Então concluí que esse somatório todo é zero, tá? E agora eu sei que cada um desses caras é maior ou igual a zero. Então a única forma desse somatório todo dar zero, com esses caras todos sendo maiores ou iguais a zero, é cada um deles sendo zero. Então eu concluí que cada φ e k de x estrela é zero, tá? E com isso eu concluí que x estrela é um equilíbrio, tá? Então, só recapitulando tudo que a gente fez, a gente olhou para a gente criou uma função esperta, né? Essa função aqui, que é uma função contínua, né? De certa forma, ela captura alguma evolução no ganho do jogador quando ele troca de estratégia, né? Essa função meio que varia que quando o jogador pode trocar para uma estratégia pura J' que melhore, né? Então a gente definiu essa função, a gente mostrou que o nosso conjunto de perfil de estratégias é um conjunto bem comportado, né? Ele é compacto e convexo e não vazio. A gente aplicou Brouwer, né? Concluiu que todos esses φs são zero, e como todos esses φs são zero, x estrela é um equilíbrio, porque ninguém tem uma estratégia pura que poderia mudar e melhorar. Tá? E isso conclui, então, a prova do Teorema de Nash.